Então, para começar esse desenho, eu vou definir qual a forma geométrica que eu vou fazer o desenho desse bule. Todo objeto ele cabe dentro de alguma forma geométrica. Como é um bule, ele vai estar dentro da forma do retângulo. Aí eu determino a altura. É bom que você faça todo o esboço com lápis leve. Como eu estou gravando, eu preciso de fazer ele um pouco mais forte para poder sair na imagem. Então eu faço aqui a altura e vou fazer também a base. Sempre observando qual a largura desse objeto. Eu vou precisar de estar fora a asa do bule e a boca do bule. Então eu tenho que pensar aqui qual o tamanho desse retângulo e a espessura dele. Posso fazer com uma régua? Posso. Mas posso fazer também à mão? Posso. É um esboço. Então eu posso fazê-lo sim. Então dentro desse retângulo, eu vou pegar a base e começar a trabalhar a largura do bule, olhando a inclinação que o bule tem. Essa linha principal aqui do bule. Pronto. Nisso aqui eu já observei que se eu fizer acima, o bule vai ficar desproporcional. Então ele vai ser desse tamanho aqui mesmo. O que eu faço? Desço a linha do bule, da boca do bule aqui. Este objeto, ele é circular, por mais que a gente veja a linha dele reta, né? É um bule, então ele é circular. O que eu vou fazer? Já vou começar a trabalhar esse arredondamento dele aqui. Tem uma inclinação para cima, que vai caber aqui. Olho também qual o tamanho, que sai um pouco para fora, e ela vem aqui. Sempre, gente, olhando a proporção que vai ter esse bule. Eu já vi que eu fiz ela mais larga. Olhando aqui embaixo, o bule ele é um pouquinho assim e já faz isso aqui, ó. Então ele tem pouca curvatura aqui, ó. Pronto. Já comecei a definir o esboço todo. Vou para a tampa. A tampa desse objeto, ela faz essa curva aqui, ó. Ela sai um pouco da linha lateral do bule. Então eu faço isso aqui, ó. Lembrando, gente, que todo desenho ele precisa de ser consertado. Eu acredito que ninguém acerta um desenho nos primeiros traços dele e vai ficar perfeito, né? E não vai nem usar borracha, não. Com certeza você vai precisar usar borracha e não tenha medo de usar borracha. O que eu tenho que tentar fazer é observar os ângulos que o bule, essa posição do bule me oferece. Acontece muito das pessoas fazerem um desenho, igual alguns alunos que eu dou aula, nos primeiros desenhos deles, eles fazerem, por exemplo, uma curvatura, a boca ficar mais assim, como se a pessoa tivesse visto de cima e não vendo dessa posição que eu estou, né, mais frontal e não vista de cima, acaba abrindo muito a boca ou fazendo assim, trazendo o bule para frente. E aí a gente vai construindo aos poucos. A gente vai consertando o que precisa ser consertado. Só de eu olhar aqui, eu vejo que ficou grande essa tampa do bule. Eu vou ter que diminuí-la. Então, eu tenho que puxar mais para cá. Aqui também vai ser mais para lá. Eu tenho que imaginar que essa linha que eu estou fazendo aqui, ela tem que dar com essa daqui. Fiz isso aqui. Lembra que eu falei que a tampa ficou menor? Então eu tenho que subir com essa parte aqui. Existe aqui, para ajudar, existe uma sombra aqui no bule. Que é essa sombra aqui, ó. E isso é bom porque você vai entender melhor o tamanho do bule. Nem sempre é legal de você fazer o bule todo para depois começar a mexer nas peças. Você pode muito bem fazer parte por parte e o tamanho ser proporcional ao que é o objeto mesmo. Então vamos lá. Essa sombra dele está aqui, ó.
sombra dele está aqui. Isso já me ajuda a definir o tamanho dessa tampa aqui. Aqui é um pouco inclinado, ela é convexa aqui, ó, essas partes dela aqui. Já diminui bastante a tampa aqui, ó. Pronto. Ali já está definido. Vamos aqui para a borda dessa boca do bule. Tá basicamente a mesma coisa, sim. Aí o que que eu faço agora? Agora o processo, eu posso fazer aqui a asa, vamos fazer a asa primeiro. Melhor. Olha o ângulo dela certinho. E eu busco referência. A asa, essa peça dela aqui, ela tá numa direção onde fica mais ou menos na altura do bico do bule aqui. Então eu sempre busco referências. Aonde vai dar essa linha? Linhas imaginárias verticais, linhas imaginárias horizontais, diagonal, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer primeiro a espessura da asa do bule aqui. E aí eu já venho com a altura dele aqui. E eu observo também aonde vai ser o fim dessa asa do bule, nessa alça dele, aonde ela vai estar passando, ela vai estar mais ou menos aqui embaixo. Então é uma asa que vai vir até aqui embaixo. Puxo aqui. Aqui também. Fecha aqui. Essa linha, ela vai ser praticamente a mesma de cá. Aí você puxa o bule para cá, essa parte aqui. E ela tem também um pouco para cá, nessa parte aqui, ó. Pronto. Basicamente, o bule é isso aí. Agora eu vou trabalhar esse arredondamento dele aqui, ó. Ó. Olha onde eu iniciei o arredondamento, tem que estar alinhado aqui, ó. O retângulo, gente, é só para ter uma referência de como vai ser o objeto desenhado, né? Olhando aqui, eu ainda acho que ele ficou um pouco grande, sabe? Mas a gente vai ajeitando aqui para que ele entre no tamanho ideal. Então eu posso engrossá-lo aqui um pouco mais. Retiro essa parte aqui. Puxo para cá. Aumento do lado de cá também. E ele vai ficar proporcionalmente mais perto do bule que eu tenho aqui. Pronto. Definidas essas linhas, né? Que são linhas gerais do objeto, que na verdade é o esboço dele, né? Praticamente ele já está feito. Eu começo agora a fazer o trabalho de luz e sombra. Como eu alarguei ele, eu vou ter que mexer aqui também, ó. Observando, a alça dele ficou grande. Então eu diminuo um pouco aqui. Ela tem uma certa curvatura. Termina assim. Aqui um pouco inclinada. E aqui a mesma daqui. Puxo aqui. Agora sim, estamos chegando no ideal desse bule. Pronto. Feito isso, apaga essa linha aqui, ó. Eu não vou mais precisar dessa linha. Tem escovinha aqui, estou passando a mão, né? Gente, marcou porque, como eu falei com vocês, eu precisava fazer um pouco mais forte para vocês entenderem. Mas o ideal é não marcar a folha, é ser bem leve o esboço, né? O ideal é não marcar a folha. Agora é a hora da gente começar a trabalhar mesmo o objeto. E como eu faço isso? Eu começo a trabalhar com 2B, 4B, 6B. Então agora eu começo a trabalhar com 2B. Luz e sombra.
você vai ver quando estiver fazendo o desenho, aonde está mais escuro e onde está mais claro. Aqui de casa, a luz está vindo dessa direção aqui, ó. A luz. Então, do lado de cá vai estar escuro. Sombra. Luz, claro. E eu começo agora a trabalhar com luz e sombra. Então, vamos lá. Comecei a trabalhar aqui essa tampinha. Aqui vai ser mais escuro. Nessa volta. Aqui embaixo também. Normalmente, gente, embaixo de todo objeto, como essa tampa, ela está colada, aqui embaixo dela sempre vai ser mais escuro. E aqui por causa dessa curvatura que essa tampa tem. Aqui tá batendo mais luz e aqui tem um brilho da tampa, da parte branca dessa tampa. Eu não vou fazer os desenhos aqui em cima que tem não, só para ser mais rápido, tá? Mas ela teria aqui um desenho. Ela tem um círculo aqui, 2 círculos. Mas como é só para ensinar um pouco sobre luz e sombra, eu não vou entrar muito em detalhes não, tá bom? É uma garrafa esmaltada, então ela tem uma cor branca leitosa, né? Só que como tem sombra, ela vai ter algumas partes onde ela vai ficar mais acinzentada do que branca. A borda aqui é escura. Eu estou fazendo com 2B, mas possivelmente eu vou passar uma cor mais forte depois. Ou até mesmo somente o pincel. Porque o pincel também, ele esfuma. Ele deixa o grafite mais escuro do que quando eu passo o esfuminho de papel. O esfuminho, ele tira um pouco do grafite. E aí esse bule tem esse escuro aqui, né? Essa borda escura. E aqui também, ó. Existem várias técnicas para se trabalhar, né? O trabalho de claro, escuro, o esboço do desenho. Só que eu trabalho dessa forma. E eu trabalho da seguinte forma. Eu vou dar cor e depois eu vou tirando as cores, trazendo luz. Normalmente é assim que eu faço o meu trabalho. Vocês estão vendo, eu estou praticamente escurecendo todo o bule. Preto nele só tem a alça dele, a tampa e a borda. Ele é claro, ele é mais leitoso. Então tem nuances de grafite, né? Aqui, por exemplo, ó, é um pouco mais escuro. E aqui ele tem um pouco mais claro na borda aqui da tampa dele. E eu tenho que trabalhar rápido, porque eu estou trabalhando com a luz natural, não é a partir de uma fotografia. Ah, tem como eu trabalhar a partir da fotografia? Claro, você vai tirar a foto e vai trabalhar usando a fotografia como referência. Normalmente eu trabalho assim, mas hoje eu estou querendo trabalhar mostrando o objeto como ele é mesmo, como diz, nu e cru.
Aí ele tem aqui, ó, essa borda dele é escura. Aqui também tem uma cor. Pega o esfuminho e começa a esfumar algumas partes, ó. Eu tento evitar de deixar a linha do grafite quando eu estou colorindo, porque o ideal é só ter a luz e a sombra mesmo, né? Não aparecer essa linha, pode prejudicar a visualização do desenho que você está fazendo. Primeiro de tudo eu esfuminho, depois eu posso vir com o pincel. E eu aproveito algumas áreas que eu já trabalhei com o grafite e o esfuminho, e aí depois eu venho tirando, né, com a borracha ou limpa-tipos, aonde eu não quero grafite. Mas aproveito também para dar uma tonalidade usando o esfuminho. O ideal é não aparecer as linhas de contorno, porque o bule não tem linhas. Ele é uma forma arredondada, então essa linha aqui, ó, ela tem que sumir. E o que vai definir essa área de fora, se eu quero ela branca? Porque ela tem aqui, ó, uma luz, ó. Esse bule tem uma luz aqui. Eu vou ter que trabalhar o lado de fora, se eu quero trazer mais realidade para esse trabalho aqui. Essa linha aqui, ó, ela vai sumir com o que eu estiver construindo lá de fora. Aqui eu só vou dar uma cor, mas eu desenharia a cadeira que eu estou vendo, o pano da mesa. E isso me daria essa luz que eu criei aqui agora, ó, na borda do bico aqui. Agora, para eu escurecer mais, eu pego um 4B e vou trabalhar aqui na tampa, porque ela é bem escura. Pego o pincel chato e passo aqui. Essa linha, ela existe aqui, um pouco mais escura. Aqui ela também tem, mas aqui em cima dessa linha já bate um brilho. Então eu preciso vir com brilho aqui em cima, ó. No arredondamento aqui também tem brilho. Aqui é escuro, mas não tanto, mas eu tenho que escurecer um pouco mais. Na parte aqui de dentro vai ter um pouquinho de brilho e aqui na outra também. Como isso é côncavo, né, tem uma curvatura aqui, ela é um pouco assim, mais luz em alguns lugares, mais sombra em outros lugares. Então não é uma cor chapada. Bom, vamos trabalhar aqui agora um pouco mais de cor. Aqui eu vou ter uma iluminação entre essa borda
escura. E a parte de dentro do bule tá tendo uma luz aqui. E ela some aqui. Nisso, eu já vou ajeitando essa parte escura do bule. Eu posso usar até um 9B aqui nela, aqui, ó. Escureça aqui um pouco mais, com leveza. Aqui eu vou clarear. Tem essa volta aqui, ó, que é a iluminação da janela. Ela tem uma linha aqui que é da janela também. Eu vou fazê-la. Um reflexo. Todo desenho, ainda mais um de observação, ele é feito para trabalhar mesmo com seu olhar. Então, quanto mais realista você fizer, melhor o desenho vai ficar. E quanto mais realista, mais detalhes vai precisar para que ele se torne mais real possível. Vamos para essa parte aqui da asa, depois eu volto aqui. Eu não gosto de ficar trabalhando muito tempo no mesmo lugar, porque a gente vai cansando, a vista da gente vai cansando. Então o ideal é você trabalhar numa parte, vai para outra, pelo menos assim funciona bem melhor comigo. Como isso é côncavo, vou só mexer aqui de novo. Aqui, ó, vai ser um pouco mais escuro. Ele é escuro até aqui em cima. E a luz tá mudando também, né, gente? Eu tenho que ficar atento a isso. Eu tô fazendo aqui, mas a luz tá tendo muita alteração aqui nesse período. Um pouco que a gente trabalha, a luz já modifica muita coisa. E eu tô trabalhando aqui, ó, com lápis mais circular, se você observar. Agora eu já trabalho com ele mais reto, para pegar essa borda aqui que tá mais escura. Então eu vou trabalhando mais reto com ele aqui, ó, até aqui, ó. Venho com o pincel, para não perder esse escuro que eu trabalhei, e esfumo em cima também. Nessa borda aqui, ó, vai ter um pouquinho de brilho nela aqui em cima. E eu trabalho também com limpa-tipos, para poder dar uma nuance melhor entre tons médios, tons baixos, tons mais escuros. É onde eu falei que eu coloco o grafite e depois eu retiro. Com a borracha também dá para você dar uma clareada sem tirar muito o grafite. Essa borda, vou aproveitar aqui, ó, ela é bem escura também, como essa aqui. Principalmente nessa parte aqui. Aqui também ela tá escura. E aqui ela vem aqui e dá uma luz aqui, ó. No bule todo, eu vou dar... Vamos com B. Trabalhar com B aqui, eu vou dar um leve grafite nele todo, porque ele tá bem acinzentado. Porque a luz não está batendo nela aqui. O esfuminho vai tirar essas linhas e vai dar uma tonalidade um pouco mais forte do que tá aqui. Até mesmo porque ele já tá um pouco carregado, né, de grafite. Vou começar do lado de cá. Tô trabalhando no sentido da linha, mas se você quiser trabalhar arredondado também, não tem problema. Só que depois você tem que preencher os espaços que vão ficar brancos. Quando você arredonda, às vezes deixa alguns espaços brancos. Vou passar para a asa do bule, para eu ter o todo, né, do trabalho aqui. Ele é mais escuro aqui, porque aqui tem muito pouca luz. Essa parte dele aqui, ó, muito pouca luz.
essa linha ela é um pouco mais escura. Aqui é mais claro. Aqui também é escura. Aqui vai ter uma linha preta mais acentuada. E aqui de fundo, a luz está batendo lá por trás do bule, então vai ser um cinza claro. Ele vem só até aqui assim, mais ou menos, tá? Eu tenho que ter essa noção aqui, ó. Continuo passando o 4B aqui, ó, para escurecer, porque... E essa linha aqui, ela vai vir aqui mais escura também, ó. Gente, desenho é prática. Tem que praticar. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar. Ah, eu não sei desenhar. Só treinar. Você pode não ser um exímio desenhista. Tem gente que nasce com dom, mas tem outros, como eu, que tem que me esforçar para ser bom no que eu faço. Sou um, como diz, um mero mortal. Mas o desenho é acessível para todo mundo. Eu já tive alunos que falavam, não, professor, eu não sabia que sabia desenhar. Porque eu consegui extrair dele o melhor dele. E agora eu começo a trabalhar. Aqui ainda tem uma cor mais forte. Eu já começo a trabalhar onde eu vejo, porque o bule está cheio de imagem. Tem a minha imagem, tem a imagem da escova. Se eu tirar todas essas coisas, mesmo assim, aqui ainda vai estar escuro. Porque é o lado que mais tem sombra. Eu estou usando aqui um lápis 4B. Vou bem de leve, porque eu vou passar o esfuminho, ele vai escurecer um pouquinho mais do que eu estou fazendo aqui. Já aproveitando e mostrando para vocês que aqui, como eu falei, toda base de objetos, ela tem um pouco mais de escura. Tende a ser escura por causa dela estar apoiada sobre uma superfície. E aí causa essa sombra aqui embaixo. Tem a sombra do bule também que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui também, ó, a linha de base do bule. Vou virar aqui a folha só para fazer mais certinho. Aonde ele está apoiado. Que é uma mesa. Agora eu venho e esfumo aqui. A linha de sombra não é muito definida, então se sombra, faz uma sombra e não deixa a linha do grafite. Igual eu fiz aqui, ó, ficou mais esfumado. E você vem trabalhando até a sombra sumir. Que ela vai ficando mais clara, né? Menos forte. Volto aqui na linha principal. Escureço ela porque o esfuminho tirou um pouco do grafite. E volto a esfumar aqui o bule. Essa parte aqui é mais escura.
Desenho precisa de concentração, gente. Se não tiver concentração, fica difícil também de conseguir desenhar. Há um cansaço mental para se fazer um desenho. Demanda tempo. Eu tenho alunos que em 1 hora, 2 horas de aula, eles querem um desenho perfeito. E não é assim. Demanda tempo, demanda trabalho. E assim a gente vai construindo. Estou usando o lápis 4B, continuo usando o mesmo lápis. E aí vou trabalhando aqui, ó. Isso aqui são reflexos, viu, gente? Que tem aqui na imagem do bule aqui. Aqui já é mais sombra. Tem essa sombra aqui. E aí, gente, é ficar horas e horas e horas trabalhando para tirar todo o resquício de grafite e deixar o mais perfeito possível. Tem que deixar muito bem trabalhado e não aparecer o branco do papel. Aqui bate uma luz. Aqui também tem um pouco de luz. É bom de pegar o desenho e olhar ele não deitado, porque assim a gente perde muita noção de como ele é. Aqui ele vai ter um pouco escurecido.